sejam bem-vindos a mais uma palestra do CONASEB, o primeiro Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar. Hoje eu estou aqui numa conferência com a Yasorra. Yasorra é Sensei da Lótus Sagrada e ela está aqui hoje como uma palestrante, trazendo todo o seu conteúdo para você que está acessando aqui o CONASEB. Olá, Yasorra, tudo bem? Olá, João. Olá, todo o CONASEB, com muita luz, assim, muita paz. Então, vou falar um pouquinho, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho das duas coisas, eu acho que do meu trabalho e do Lótus Sagrado. Mas vou começar pelo Lótus. O Lótus Sagrado, ele não é uma religião, ele não é uma doutrina, e embora ele tenha uma forte influência do budismo, ele não é uma doutrina budista. Nada mais é do que um conjunto de conhecimentos e práticas para que a pessoa que está no centro de São Paulo, dentro de um apartamento, ou em Porto Alegre, ou no interior do Rio Grande do Sul, ou no interior do Acre, possa almejar o processo iluminado. Por quê? Buda não se iluminou em 3 dias. As pessoas, algumas doutrinas, acabaram aumentando o processo, dizendo que ele é o resultante de muitas e muitas encarnações. E aí eu combato dizendo assim, mas quem foi que disse que você que está me ouvindo agora já não está no exato ponto do resultado de muitas e muitas e muitas encarnações? Ou melhor, que a humanidade como um todo não está assim. Então, um Bodhisattva, ou seja, um ser de luz, que encarna como eu, você, André Luiz, Bezerra de Menezes e todas as outras pessoas do universo, chamada Kuan Yin. É o nome que ela é chamada, não quer dizer que esse ser de luz tem esse nome em 2015. Tá? Esse ser ele tem por instrução o seguinte princípio. Tudo que você foca, tudo que você pratica, você consegue. É como um trabalho de conclusão de curso superior ou do colégio, em que você prende foco nele, faz até conseguir um resultado. É absolutamente científico. E a Lótus foi passada então por Kuan Yin, tá? Não foi um processo mediúnico, não foi um processo de canalização. Eu também não sou uma pessoa crente, na verdade sou bastante cientificista, mas realmente foi um papo de perto. E esse ser colocou a seguinte coisa: eu peço que você só ensine para as pessoas, o Lótus tem que ser ensinado de forma gratuita. Não é porque tudo que vem do universo tem que ser passado de forma gratuita. Existem profissionais, hoje em dia, que são profissionais que trabalham a sua profissão, seu ganha-pão, a sua vida, vem do conhecimento energético multidimensional. Eu sou uma delas e existem milhares. Mas este trabalho do Lótus, ele é feito para ser passado de uma pessoa para outra e para que se faça um trabalho de cura absolutamente simples. A Lótus fica na mão. Imagina você com controle remoto do seu processo iluminatório. É simples assim, é possível. Por quê? Era Wi-Fi, não é mesmo? Nós estamos numa era muito moderna. Então nem todo mundo pode ficar fazendo jejum e se socar numa caverna, né? Essas pessoas, com toda a paciência, com toda a luz, o fato é que elas acordam com despertador, elas têm pouco tempo para meditar, muitos fazem yoga, outros têm restrição alimentar, mas o fato é que o desenvolvimento iluminatório não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com o fato de que você focando na sua consciência principal, ela começa a remover ilusões. E o que são ilusões? São o nosso sistema de crenças, né? Os orientais, eles têm um processo muito simples. O que é o vaso? É o cheio, o vazio, o yin, o yang? Não, um vaso é um vaso. O que é o outro que está à minha frente? Ele não é o que eu quero que ele seja ou o reflexo das minhas emoções. Ele é ele e eu sou eu. Ele é belo e eu sou feio? Não, ele é ele e eu sou eu. E todo o ensino da Lótus e todas as meditações e todo o trabalho é para ser simples, rápido e envolve o desiludir. Ou seja, você
aprender a ver as coisas como são, nesta e em outras dimensões, inclusive nossos mentores, divindades, crenças, observar o que o universo nos mostra. Shiva antigamente dizia que nós devíamos ter um movimento sem movimento. E entenda-se isso. Movimento sem movimento, João, é aquele movimento em que você espera. Eu gosto de dizer para os meus alunos assim: sabe aquela mente que fica esperando o próximo programa na televisão, que não está assistindo o programa atual, mas está olhando? Então é essa mente. Você coloca a sua mente em espera e permite que o universo te mostre as coisas como são. Isso remove uma coisa super séria da humanidade moderna, que é a expectativa sobre o outro e sobre si mesmo. É você querer, por exemplo, competir com alguém que tem um dom inato na área do outro, porque a sua família, por exemplo, lhe empurrou para viver aquilo, quando você é um ser de uma natureza diversa e você acaba se rejeitando, não gostando de si, entrando em depressão, frustração e negação. Mas no momento em que você reconhece, por exemplo, que você é um quartzo rosa, você é uma pedra de uma natureza, você se lapida e vira uma joia preciosa dentro daquela natureza e não da natureza do outro. E a composição de muitas joias, de muitas flores, de muitas pedras faz com que o mundo seja tão rico em conhecimento e evolução. Então eu sou belo não somente porque sou negro, ou sou gay, ou sou uma pessoa comum ou uma pessoa miserável. Eu sou belo porque apenas sou eu. E porque me amo e me aceito assim. Todos nós temos funções dentro do universo. E descobrir a nossa função interna. Parar de ver com as lentes alheias, ou as lentes das crenças, é a função principal do Lótus. Começa com o Lótus de cura, que tem 4 módulos, Lótus nível 1, onde a gente aprende a dominar a energia na mão, de purificação, limpeza, porque se sentindo carregado, triste, cheio de problemas, com a cabeça falando muito, se chama mente do macaco, uma mente muito falante. Com tudo isso, não dá para querer nem que a pessoa comece a meditar. Então nós temos todo um processo de nível 1 de limpeza, autocura, ficar calmo, sereno. Meu mestre, que é da linhagem budista vajrayana, que é o Shagdutu Rinpoche, costumava dizer assim: para mim é muito fácil, eu estou aqui no templo, mas e você, na época de compras, dia 24 de dezembro, nos grandes centros brasileiros, você consegue meditar? Você consegue manter a calma? Então, esse ensinamento de como sobreviver a esse caos social, ter a sua serenidade e começar um processo de busca interna, até o estado em que você percebe. Então, o que é iluminar-se, João? Muita gente faz 1 milhão de meditações buscando algo que não sabe nem o que é. Nós ouvimos Buda ou os grandes líderes como Jesus falarem sobre iluminação, mas o que é algo que pertence na minha mente a eles, não a mim, como um ser? O que é iluminar-se? Um iluminado não é uma pessoa que faz chover pétalas, não é alguém que faz milagres, é simplesmente uma pessoa que tem a consciência aberta o suficiente para perceber. E percebe em todas as dimensões. Percebe e aceita. Por que aceita? Porque nós aceitamos tudo aquilo que conhecemos. Aí vai para aquela nossa conversa pé de orelha. Ou seja, no momento que eu conheço profundamente algo, eu tenho plenas condições de conviver com esse algo, compreender esse algo. E aí nós chegamos na meta da Kuan Yin, que é a compaixão. Porque compaixão não é empatia. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: porque o meu mestre, o meu sensei, o meu guru, ou eu mesmo intuí que a compaixão é compartilhar, se apiedar. Compaixão não é nada disso. Compaixão. Ou seja, não há como não se apaixonar por tudo aquilo que a criação, o universo produz.
quando você conhece cada minúcia desse processo. E é muito fácil ter compaixão com uma linda criança miserável na África. Mas é dificílimo ter compaixão com quem fez ela ser miserável na África. E quando nós dizemos que a compaixão é para todos, é para todos. Porque no momento que eu conheço o processo daquele ser que inclusive é o subjugador de outros seres, eu compreendo por que ele age daquela maneira e qual função histórica ele tem. Porque nós não somos míseros 50, 60, 80 anos. Nós somos milhões de anos. Inclusive a nossa, digamos assim, nosso estado-raça atual, porque a nossa alma é muito mais antiga que isso. Esse nosso estado-raça, ele é jovem. Está num processo inicial de evolução. E já há quem fale no fim do mundo. E nós, assim, somos tão pequenos, tão jovens, ainda não conseguimos separar a dicotomia entre, imagina, abundância versus superpopulação e um mundo entrando em colapso versus miséria e morte. Nós não sabemos, os governos, ninguém sabe como lidar com isso. Nosso espírito sabe. Basta apenas entrar em contato profundo com isso. Então, nesses 4 níveis da Lótus, o objetivo é esse, João, é esse, para cada pessoa que queira aprender. É entrar em contato com esse profundo do teu eu, que sabe exatamente o que fazer e mais, não quer controlar, falando de novo em controle, não quer controlar o universo. Ele compreende o universo e deixa esse universo fluir. Uma das maiores bênçãos da Lótus, na minha opinião, é a perda do medo de morrer. Nós encaramos, nós percebemos a morte como muitos orientais, ou seja, como um processo natural, como o nascimento, e pode-se praticar e programar para que ela seja absolutamente tranquila e indolor. Por quê? Porque ela faz parte de estar vivo, é o inevitável, e temê-la é uma das grandes ilusões. Caminhar para ela também é. Uma das coisas importantes da Lótus também que deve se frisar é que a ciência é importante. Os seres espirituais influenciam todos nós. Primeiro, os criadores de histórias e desenhos para crianças, porque são eles que ditam o nosso inconsciente profundo. E futuro. Nada haveria de tecnologia sem Jules Verne, sem Star Trek. Quem não sabe, era um seriado. Conheço. Né, onde o famoso Spock né, era a lógica pura. E graças a eles nós temos os melhores engenheiros do mundo moderno. E graças aos heróis chineses, tibetanos e tailandeses, e ao fato de homens meditarem 4, 5 mil anos atrás, profundamente, nós já temos no taoísmo, no budismo, em doutrinas orientais que não são perfeitas, não estou fazendo uma apologia a elas, não são perfeitas e são muito antigas. Mas dentro disso você colhe um conhecimento sobre a própria evolução universal. E tecnologia também. Hoje nós estamos encontrando vários veículos voadores de 2000 anos atrás, isso é fato histórico. Então a Lótus também vem caminhar junto com a ciência e junto com o momento histórico do ser humano. Você se conhece, busca essa consciência maior, que é o estado iluminado, e quando você atinge isso, o primeiro passo, o que primeiro acontece com você, é você achar o seu localizador no mundo atual. No momento que eu sei quem eu sou, no momento que eu paro de me iludir e desejar que as pessoas sejam o que elas não são, é como ser um bom treinador de futebol. Eu conheço profundamente cada jogador e conheço a mim mesmo como coach, como treinador. E no momento que eu conheço, eu não vou pedir para o melhor centroavante ficar no gol se ele não é um bom goleiro. Eu vou colocar lá um bom goleiro. E me conhecendo como treinador, não vou tentar ocupar outras posições senão a minha.
e amá-la e me dedicar a ela com todas as minhas forças. Porque nem sempre é fácil. Às vezes a nossa colocação do universo é ser exatamente um hippie na beira da estrada que faz contas, mas que sorri para aquela pessoa que compra. Porque é isso que faz a tua alma ficar em paz. É isso que faz você ser feliz. É isso que te realiza. E ela é tão importante quanto qualquer outra localização, qualquer outra função. Eu digo, por exemplo, para os alunos de Reiki, né, ou para as terapias holísticas no geral, e também vale para todas as profissões, quando algumas pessoas começam a disputar com o seu mestre, com o seu sensei, a liderança, enquanto a gente aprende desde que o mundo é mundo, que devemos ter respeito com as lideranças. E aí eu digo assim, forme sua turma, ensine o novo, não tente derrubar o seu mestre, respeite-o. Né? O mundo competitivo atual ele gerou uma coisa muito positiva, que é a geração de tecnologia e evolução, mas também algo muito negativo, que é o descontentamento consigo, uma macro energia de inveja e, com certeza, um processo de destruição. Então, o que nós temos que compreender? Que nós não podemos ficar parados e devemos sim competir conosco mesmos, evoluindo como uma obra de arte que a cada pincelada fica melhor. Um artista nunca se dá por satisfeito. Ele está sempre evoluindo. E o velho morre, mas ele é a areia, a terra, o cimento para a construção do novo prédio. Ele não é algo descartado. Ele é um conhecimento de base. E em cima disso vamos evoluindo e contribuindo. E muitas vozes falam melhor que uma. Só devem ter harmonia entre si. Então você não compete com o outro, compete consigo. Faz o seu melhor e evolui dentro disso. E as coisas vão se movendo, como o andar da garagem em relação às suas abóboras. Assim também a gente vai ensinando no Lotus a pessoa a ir se auto-evoluindo, se auto-transformando, evoluindo dentro de si para o estado iluminado. E não para aí não. O Lotus não para na iluminação. Você se iluminou, agora você vai se retirar da sociedade. Não. Depois da iluminação, vamos para a sociedade. Vamos para esse mundo urbano onde você está colocado. Você não nasceu aí de graça. A gente nasce para fazer alguma coisa. E no momento que eu sei quem eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E é aí que a gente entra com o Lotus dentro desse processo, para que sei quem eu sou, sei o que fazer, não me iludo com mais ninguém, não desejo nada. Então aí vem a coisa do ego, né? Eu tiro eu da sala, né? Eu não desejo mais nada, eu não almejo mais nada, mas conheço o meu potencial de realização e construo muita coisa. Construo em grupo, construo sozinho, mas construo até o último de meu suspiro, aonde eu vou passar para outra dimensão e adivinha, continuo construindo. Não, na verdade a gente pode até caminhar, passear por ele, né, e alterar o passado, e isso muda todo o futuro, e isso faz parte do mundo atual. Né? Então, assim, a Lotus ela é jovem, tá? Nós temos um blog de acesso que é www.lotussagrada.blogspot.com. Ela nasceu em 2001, mas eu tenho que admitir que eu, Gabriela, que hoje vibro e a sorra, hoje eu não posso falar sobre isso, é muito cedo, mas sobre o que é a fusão do espírito de luz com uma matéria física. Isso é uma coisa um pouco mais além. Sim. Mas o fato é que eu estava muito Gabriela ainda, em 2001. E como a própria Kuan-Yin colocou, eu sei que você vai demorar para digerir o que eu estou lhe passando. E aí eu perguntei para ela, assim, por que eu? Né? Eu disse para ela, porque eu sou uma pessoa comum, não sou um peregrino no meio do deserto, nem uma criança doente, sei lá.
né? A gente tem esse mito de que os seres de luz só aparecem para pessoas muito, muito especiais. E na verdade não. Eu descobri que eles aparecem para as pessoas que vão fazer alguma coisa. Sinceramente não importa muito, né? Matsuharu Taniguchi, fundador do Seishon no Ie, era do almoxerifado. E Lao Tse também era chefe do almoxerifado, né? Então, quer dizer, são pessoas comuns, como você. Então, se acontecer com você, não é estranho. E não duvide que aconteça com o seu vizinho de porta, aquela senhora que vem lhe pedir açúcar e que é muito chata. Ela pode ser um iluminado. Isso é possível, porque cada pessoa é de um jeito, e não é porque ela adquiriu consciência plena que todos ficarão cor-de-rosa. Isso é importante, tá? Então, assim, a Lotus, então, agora que está começando a se movimentar, né? Ela já existe em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou convidando as pessoas para conhecer, já que é um ensinamento que ele chega de forma, não só porque é gratuito, porque muitas pessoas, sabe, João, elas não valorizam por ser gratuito, mas a questão é que foi um pedido de nós trocarmos nosso karma por conhecimento. Por quê? Porque karma, muita gente acha que é castigo. Karma não é castigo. Karma é aprendizagem. A roda do karma, ela não existe para que você fique perdido dentro dela, caído. Não existe isso. O que na verdade existe é a necessidade evolutiva. E até algumas ilusões são necessárias, então por isso muitos níveis de ilusão da roda, para que você aprenda determinada lição. É como aprender a amar o coelho da Páscoa enquanto você é criança. Uma hora você não vai mais precisar do coelho da Páscoa. Claro. Mas no início você precisa muito acreditar que vem um coelho com ovo de chocolate e ele traz a renovação. Né? E tem mais, isso não é católico, né? Isso é pagão, é a festa então da renovação da primavera, que aqui no hemisfério sul a gente colocou ela no outono, né? Mas serve como colheita e tudo bem. Mas o fato é conhecer-se para evoluir. Então eu também precisei me conhecer ao longo do conhecimento, ao longo da evolução da própria Lotus. Nós vamos ter um retiro. E agora vai ter o Lotus 5, que é todo o conhecimento dos reinos que habitam os reinos naturais. Então o resgate desses reinos naturais e consciências do planeta Terra, né? Então é um novo nível que surge. Então o Lotus está surgindo, está nascendo, é dinâmico, mas quem quiser pode entrar em contato conosco. Nós já temos vários senseis formados e eles vão viajar pelo Brasil ou pelo mundo afora ensinando essa técnica para você. E a gente logo também vai estar criando um processo online. Ele só não é completo porque a sua dúvida, assim, ó, interna, é legal você ter alguém com quem contar. Então o sensei é uma figura mais próxima. Por isso que a gente está formando o sensei. O que é sensei? É professor. Por que a gente não usa o termo de mestre? Porque existe um princípio muito sério que diz: só é mestre numa arte quem já foi professor por no mínimo 10 anos. Por quê? Porque você fez tanto, repetiu tanto e praticou tanto que você já habitualmente introjetou isso na sua vida, né? Porque mestre não é para ser um título de ego, de vaidade ou de currículo, que é muito comum. Mestre é para ser um título dado, e um título bem carinhoso, aquele que já está há muitos anos na estrada e que com certeza, com todo carinho e paciência, que é o que se adquire ao longo dos anos, vai poder então instruir professores que chegam ao básico, né? Esse é um dos princípios da Lotus. Então, www.lotussagrada.blogspot.com. Em breve a gente já vai estar com o site também, www.lotussagrada.com e .com.br. É uma questão de meses. Então, nada é útil se não é atualizável. Essa é a grande beleza, por exemplo, do budismo. Mas até ele também tem os seus, digamos assim, ranços históricos, né? Então, a Lotus veio, tu pode pertencer a qualquer religião, você não vai magoar Jesus, você não vai magoar Alá, é uma prática meditativa. Sim. Ah, mas e a sua adoração, idolatria?
Sabe que isso é uma patologia social. Você faz isso se você quiser. Ninguém te obrigou a fazer isso. Então, assim, ó, vamos imaginar que você é islâmico e quer praticar para atingir esse estado de iluminação, mas não quer entrar em nenhum contato com o Kuan Yin ou com qualquer outro ser. Ou seja, você está no estágio que primeiro precisa aceitar esses seres que, digamos assim, o seu Deus criou. Né? Porque se existe você e seu irmão, existe você e as pessoas do outro lado do planeta, no plano espiritual existem zilhões de seres. E não conhecê-los eu acho que é um pouco de falta de educação. Então nós temos que conhecer esses seres. Então, mas, ok, eu não quero entrar nisso, mas quero começar meu processo. Não Sim. tem problema. Chame de Alá, chame de Jesus e peça que esses seres auxiliem você na mesma prática meditativa. Sim. O seu guia, você escolhe. O seu amigo espiritual, aquele que vai caminhar junto com você, a sua equipe, você escolhe. Porque é o seu caminho, não é o do outro, é seu. E você faz exatamente aquilo que você achar melhor. A gente só ensina um norte para que a pessoa possa ter alguma ferramenta, exatamente bem colocado o termo ferramenta, para atingir a iluminação. E também não ser obrigada a seguir ou uma religião, ou nascer num povo específico, num país específico, onde há iluminação. Sabe, João, recentemente me disseram assim, que os chineses estavam perseguindo muito os tibetanos por causa do renascimento das divindades, para evitar que os veículos físicos de futuros Vajrasattva, Vajrakilaya, Buda, Kuan Yin, no caso deles é Tara, os futuros veículos avatáricos, né, o corpo desses seres de luz que vão agir no mundo, evitar que eles nascessem. Sim. Isso é a maior ilusão que alguém que crê, e eles todos creem, em reencarnação. Como se apenas o sangue tibetano contivesse o divino. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Segundo os japoneses, bem mais que isso de divindades. E como disse Jesus, muito bem colocado, vós sois deuses. Eu sou um com o meu Deus, meu Pai. Ele estava na Judéia. Nós tivemos recentemente Sai Baba na Índia, ainda temos a Ama. Existe o Papa Francisco no Vaticano. Existe Ayatollah, e não todos eles são revoltados. Ao contrário, tem uns muito pacifistas e iluminados. Em pleno Oriente Médio, nós tivemos Mandela na África. E para mim é um grande conceito de divindade. Nem todo divino tem função nesse universo de ser um líder espiritual. Às vezes, por exemplo, na minha opinião, o médico que descobriu a causa da úlcera é um grande iluminado. A pessoa que descobriu o foguete também. Nem sempre o veículo físico, por exemplo, o grande, tinha muitos defeitos enquanto ser humano, que nós aqui no Ocidente não gostamos de ler, para não admitir o divino em Gandhi, porque não queremos o humano em Gandhi. O veículo físico tem dor de dente, mau humor, nem sempre se dá bem com o seu aparelho de vida, paga contas ou não paga, sofre, tem raiva de um e de outro. Todos nós temos todos os sentimentos. Temos dor, sentimos dor. Faz parte da natureza deste corpo. Desse humano, né? Deste humano. Mas é esse o receptáculo desse divino em ação. E isso vai acontecer uma hora. Então, aceitar o humano no divino e o divino no humano faz parte também de se conhecer. Isso é uma das coisas da Lotus. Então, não importa em quem você crê. Continue crendo, continue indo na igreja. Mas pode praticar, usar essa ferramenta para o seu autodesenvolvimento. E ela foi dada de muito coração pela Kuan Yin para toda a humanidade. Como que você percebe isso? Então, exatamente aquilo que eu falei sobre, por exemplo, existem zonas de extremo sofrimento no planeta, elas sempre vão existir, né? Porque elas são a mola propulsora das demais, né? Elas vão se reduzir, até que uma parte também vai estar extremamente evoluída, e aquilo que aquela parte evoluída
vai considerar dor, vai ser o que hoje nós consideramos evoluído, né? Isso é progressivo, né? Mas sempre tem que ter uma mola propulsora para a nossa zona de conforto, né? Que é muito larga. E, como eu disse, ao longo de muitas vidas, essas couraças podem ser quebradas, né? De uma forma sutil ou a martelo, né? E como cada tipo de ser humano tem uma história, cada ser humano tem uma história, a coisa, cada terapia, agora falando de muitas terapias que vão ser apresentadas aqui, se adequa também a esse ser, também a esse tipo de ser humano. Eu costumo dizer que a mais primitiva das religiões é necessária, porque a mais primitiva das terapias também é necessária. Por quê? Porque cada ser precisa, como tu bem disseste, como a Monja Coen, com toda a sua sabedoria maravilhosa, né, também colocou com toda certeza que cada degrau da escada precisa de um tipo de cachoeira para lhe nutrir, né? Então, quando nós sabemos quem somos nós também sabemos que forma ou que via para a evolução. E quanto mais consciência se tem, agora vem uma frase de Buda de novo, quanto mais consciência se tem, menos dor se sente. Ele dizia que a dor é inerente à ignorância. E o que ele estava dizendo? Que quanto mais você tem conhecimento, menos você precisa de empurrões, porque você tem consciência que precisa levantar. Quanto mais conhecimento, mais exercício físico você faz e cuida do seu corpo. Quanto mais conhecimento, mais você se espiritualiza. Quer dizer, você busca porque sabe da necessidade e compreende essa necessidade. Quanto menos conhecimento também, mais você vai precisar de um empurrão extra, né? Mas o plano espiritual, ou as outras dimensões, digamos assim, está preparando um grande empurrão. Já vem fazendo isso desde 1950. Né? Como você citou, a Revolução Industrial foi um empurrão. Agora, desde a década de 50, a evolução tecnológica foi outro empurrão. E estamos chegando, né, na era dos sons, que é outro empurrão, né, que empurra até a nível inconsciente a maioria dos seres. Por exemplo, as antenas de celular, que estão plantadas por todo o planeta, elas elevaram as ondas cerebrais. Ninguém pediu, não foi consciente, ninguém precisou de nenhum processo de coação. O fato é que elas elevaram as ondas cerebrais e acabou-se. No início houve uma série de problemas, mas a raça humana, ela é uma raça resistente porque ela se adapta. Então ela se adaptou a essas novas ondas e consequentemente também evoluiu, né? Existe um preconceito com algumas raças de fora do planeta, né? Porque são do mal, não sei o quê. Nenhuma raça é do mal. Lógico. Tá? Existem pessoas que atrapalham e pessoas que contribuem. Simples assim. Eu já nem digo do bem e do mal. Isso é dualidade. Atrapalha e contribui para a evolução toda, né? E graças a umas que atrapalham, que também nós somos a raça humana do jeito que somos hoje. Né? Porque é aquela coisa assim, ó. Se eu não reunisse várias tribos, agora eu vou dizer uma coisa terrível, como escravos, eu também não os tinha civilizado. E se eu não os tivesse civilizado, não existiria uma nação, e não existiria uma miscigenação, e não existiria um novo povo. Claro que isso é pela dor. Hoje nós pegamos um avião, um barco e mudamos de países. E em breve, cada dia mais as fronteiras estão sendo levantadas. A hora que entendermos que somos terráqueos, serão todas levantadas. Isso, estamos em rota de colisão. Como o rio corre para o mar. É inevitável. Não tem como frear isso. Porque logo, como disse o João muito bem colocado, nós seremos os terráqueos colonizando ou nos mesclando com outros planetas. E com o conhecimento de muitas dimensões, em muitas dimensões. Até porque nas dimensões superiores, mesmo que você não soubesse disso, mas muitos que estão falando aqui sabem, eu acho que a maioria, em muitas dimensões já somos uma comunidade universal. Tem muitos seres e nos damos entre todos, e também temos os nossos desafetos. E isso faz parte desse universo multidimensional de consciência. E realmente estamos indo naturalmente para isso.
Isso é positivo? Toda certeza. Isso faz parte da evolução do humanos. E vamos ter que brigar bastante para eles nos aceitarem como evoluídos, tá? Porque nas dimensões superiores tem seres muito mais antigos que nós. E eles nos veem como crianças, que fazemos besteira ainda, bebemos a água que poluímos, matamos para comer, fazemos mal a nossas crianças, e que tem pessoas que se consideram profundamente amorosas quando só conseguem falar com os seus bichos, porque na verdade elas não toleram a resposta de outros humanos. Ou seja, na verdade você não é amoroso, né? Você é amoroso quando você consegue ser amoroso com todas as espécies, com todos os seres, inclusive com a sua, aceitando inclusive que o outro não tem a sua opinião, não concorda com você e é diferente de você. Então esse é o próximo passo, mas vai acontecer. Estamos caminhando para isso, para aceitar os animais, mas também para aceitar as crianças e aceitar os outros seres humanos, inclusive os menos evoluídos que nós. Porque para se dizer evoluído, antes de tudo, necessitamos compreender todos os graus da evolução e aceitá-los. Mas um passinho de cada vez, a gente chega lá com toda certeza. E com certeza, João, estamos caminhando para isso. Não é por causa de algumas pequenas coisas que nós vamos dizer que não estamos. Eu concordo com você, Assora. Só caminhamos para o nosso melhor. E as ferramentas estão aí. As dicas, as iluminações, né, a inteligência está sendo derramado nesse planeta através da sua ferramenta, através da luz, através de tantos outros canais. E aquele que tiver ouvidos, que ouça. Que tiver olhos, que veja. Que veja. Já diria, atenção, essa frase é de Maria Madalena.